Esta aula é referente à análise do livro Coragem Não Tem Cor, de Márcia Kupstas. Nela nós vamos discutir, o negro na literatura infantil e juvenil. Vamos também ver a representação do negro na obra em questão e a principal temática, que é o preconceito racial que está tão em alta. Então vamos lá? Vamos começar falando sobre o negro na literatura infantil e juvenil. Historicamente, o negro no Brasil foi silenciado e considerado inferior, desde a subjugada migração da África até o território brasileiro. Sua trajetória é marcada por sofrimento, por desprezo, e embora a condição do negro hoje seja outra, ele não é mais escravo, isto é, ele não é mais propriedade de ninguém, ele permanece sendo considerado um ser inferior. Se durante a escravidão os negros eram vistos como os de baixo, atualmente eles se encontram na mesma posição, mesmo que de maneira mais velada, mais discreta. A inferioridade, anteriormente estabelecida por meio de costumes diferentes e da situação natural de escravos, passa nos dias atuais a ser definida a partir da cor. Os acontecimentos cotidianos têm muito a ver com o passado. Porém, explicá-los como argumento de que os negros estão embaixo porque foram escravos é uma tentativa de simplificação do problema e de isenção de uma culpa. Agora, um caso atual e muito polêmico. O Lewis Hamilton, que é o corredor de Fórmula 1, ele está escrevendo seu nome na história da Fórmula 1. Ele já quebrou recordes históricos e já se tornou o dono do recorde de mais vitórias na categoria. Mas a sua trajetória até chegar a esse ponto não foi das mais fáceis, pessoal. Por ser um dos poucos pilotos negros em um esporte com pouca diversidade racial, o inglês chegou a sofrer muito com ataques raciais no início da sua carreira, afirmou o próprio chefe da equipe, o Wolff, durante uma entrevista. E na coletiva dos chefes da equipe, lá durante o GP do México, ele falou sobre os ataques que o Lewis ele sofreu quando estava no kart. Então ele disse assim que quando o Lewis era mais novinho, ele era a única criança negra no meio das crianças brancas. E ele disse assim, eu sei que ele sofreu ataques raciais. Agora vamos falar sobre a representação do negro na obra Coragem Não Tem Cor, especificamente da autora Márcia Kupstas. A Márcia ela trabalha com o personagem negro de forma positiva e emancipatória, já que ela centraliza sua figura na narrativa, incitando a reflexão acerca do racismo em diversos momentos. E nós percebemos inicialmente uma coisa singular da obra a partir até da capa, com os textos visuais em que nos são apresentados os personagens principais da história, que é o Benjamin e o Lúcio, com traços bem definidos, expressões faciais marcantes, persuasivas, olhares fixos. Então, levando o livro em conta desde a capa, nós acreditamos que ela inova e valoriza a representação do negro e fará com que os leitores dessa etnia se identifiquem e se sintam representados e enxergados, da mesma forma que os não negros poderão romper com os paradigmas enraizados e, quem sabe, se questionarem o porquê da invisibilidade negra na literatura, tendo em vista que raramente há personagens negros na capa dos livros. No enredo, são destacadas as características dos dois irmãos, assim como nós fizemos durante a videoaula, referente ao livro, não só deles, como de outros principais personagens aí que apareceram nesta obra.
E vemos que, no caso dos irmãos, esses elementos particularizam muitos meninos, né? Não há pré-julgamentos, eles são considerados personagens importantes, com personalidades fortes em destaque. No início da história, nós observamos que o reitor ele não quer aceitar o Lúcio e o Benjamin na escola, porque eles são negros, embora ele alegue várias vezes: não sou racista, não sou racista mesmo, e conclui, né, amargamente: eu sou realista. Porém, fica claro que a questão é racismo, pois não havia muitas crianças negras estudando nesse colégio, uma meia dúzia só, entre 1.200 alunos. E além disso, muitos alunos se dirigem aos dois irmãos, ao Benjamin e ao Lúcio, com expressões pejorativas, francês preto, crioulo. Então é a partir desses elementos, né, que nós leitores começamos a nos questionar sobre como o negro ele é tratado em nossa sociedade, o quanto isso é agressivo e que muitas vezes passa a ser despercebido. É possível dizer que a obra da Márcia, ela rompe com os padrões tradicionais, pois os personagens principais são dois negros de periferia e uma menina de classe média que participa e enfrenta conflitos. Na narrativa, nos é dito sobre o sobrenome dos protagonistas, a história familiar, as características da mãe, sob uma ótica positiva. Diz assim: Edna com 39 anos e aparência responsável. O mais velho se chama Lúcio Devil de Assis, tem 18 anos. O caçula é o Benjamin Devil de Assis, tem 16 anos. Na obra, a partir das distintas descrições que nos são apresentadas, é possível criar uma imagem positiva da figura negra, tanto em questões físicas, pessoais, entre outras. Então tinha um trecho que dizia: nunca vira Benjamin daquele jeito. Normalmente, o amigo era calmo, manso e sedutor, com olhos que sabia tão expressivos. Lá na página 50. Outro trecho é: o Benjamin é um amigo maravilhoso, vai continuar meu amigo sim, na página 94. Outro trecho: Lúcio mantinha um riso nos lábios, sempre úmidos, brilhantes. Não abaixava a vista, ao contrário, ele olhava ligeiro e dissimulado para todos os lados, analisando, lá na página 21. O mais novo chegava a ter olhos verdes, acentuando a sua descendência europeia, lá na página 17. Então, a origem francesa nos meninos negros é bem evidenciada, algo que geralmente parece exclusividade, apenas de pessoas brancas, de descendência europeia. Isso nos faz recordar que no Brasil, praticamente, todos somos mestiços, em uma mistura de muitas etnias, não devendo, né, a palavra raça ser utilizada de maneira equivocada, limitante e pejorativa. E aí, por outro lado, né, contrariando aos personagens da mãe, dos irmãos, a avó e a irmã mais velha não possuem a mesma garra e determinação dos protagonistas. A Lenira, a irmã mais velha, parou de estudar e acabou engravidando ainda jovem. A avó, depois de uma vida turbulenta, volta a morar com a Edna, dependendo financeiramente dela. Temos dois trechos. Você nunca quis saber de escola, Lenira. Cansei de avisar para nunca largar estudos, para se dedicar, não cabular aula. E o outro trecho é a quase eterna esposa Yolanda. Essa foi outra que largou, se aventurou, fracassou e também acabou na guarda de Edna. Então nós vimos, né, que as representações não são unilaterais e absolutas. Elas se referem a seres humanos. Então, nós temos uma visão heterogênea, né, dos personagens. Isso faz com que a história se torne mais complexa e despadronizada, ou seja, não é uma tentativa de tornar todo mundo herói, né? Mas sim de representá-los nos seus devidos patamares, que cada personalidade corresponderá. E incita a refletir, né,
que os impedimentos racistas e a falta de oportunidade, né, existe e o negro também deve e pode ter escolhas de ser quem e como que ele quiser. Então, após verificarmos as diversas situações vivenciadas pelos protagonistas, nós notamos que esses se configuram como paradigmas de um novo modelo de representação do negro na literatura juvenil contemporânea. Distintos aspectos encontrados na obra, né, de Márcia confirmam essa afirmação, tais como o fato dos personagens negros serem protagonistas da narrativa, com personalidades próprias, singulares, apreciativas, o rompimento dos estereótipos, seja por meio do enaltecimento, né, da estética negra, da garra, da determinação, inteligência dos sujeitos ficcionais. Além disso, há todo um cuidado, né, e respeito ao negro e sua identidade. Somos levados a refletir sobre sua condição, causando um impacto constante entre o real e o ficcional. Como afirma o escritor Coelho em 2000, para além do prazer estético, a literatura contemporânea, ela tem que visar alertar ou transformar a consciência crítica do seu leitor receptor. Então, ao contrário, né, do que muitas resenhas dizem aí, né, a respeito do livro, que a Márcia não foi criativa, né, a gente pode dizer que a narrativa do livro, ela rompe com a corrente tradicional, sim, né, do pensamento literário, o qual muitas vezes reduz e deprecia a figura do negro, logo tendo em vista a natureza formativa do jovem leitor. A obra pode desempenhar um papel de combate ao racismo, na medida em que inova e incita a reflexão através dos personagens da ficção. Do mesmo modo que o conteúdo presente pode estimular o adolescente, o jovem negro, a sentir orgulho de sua etnia, rompendo com a ideologia do embranquecimento, né, e da negação da sua cultura. Muito obrigada pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitosa. Não esqueçam de fazer a avaliação na sequência, ok? Um grande abraço carinhoso e até!